Filhinhos, esta é a última hora. Na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, o verso 18, o Espírito Santo de Deus está levando João a alertar aquela igreja, alertar aquela comunidade sobre o tempo, sobre a proximidade da volta do Senhor. E ele então traz essa revelação do Espírito Santo de Deus para a igreja: filhinhos, esta é a última hora. Quando eu era adolescente, minha mãe foi a primeira pessoa lá em casa a aceitar a Cristo, depois minha irmã, e baseado naquilo que eu comecei a perceber da vida cristã, eu entendi que eu também me tornaria um cristão, me tornaria um evangélico, não é? No entanto, eu tinha alguns planos de fazer isso quando já tivesse assim, depois dos 60, 70 anos, depois que tivesse aproveitado a vida, aquilo que a gente achava que era aproveitar a vida, então me render a Cristo, me entregar a Cristo e aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a gente tem os planos da gente, e Deus tem os planos dele. E melhor é que os planos dele prevaleçam sobre os nossos, porque os planos do Senhor são infinitamente melhores do que os nossos. E um dia à tarde, um pastor, Onésimo Laranjeira, pastor da igreja metodista wesleyana, ele foi lá em casa para conversar com minha mãe sobre alguma coisa da igreja, e sempre quando ele ia lá, ele nos falava do Evangelho. Ele aproveitava, fazia uma leitura bíblica e fazia uma oração. Um extremamente educado, fino, não é? E não foi diferente. Nesse dia ele esteve lá, conversou com a minha mãe, antes de ir embora pediu permissão para poder fazer uma leitura bíblica, fazer uma oração, e assim aconteceu. E ele leu a palavra do Senhor para mim em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes cheguem os maus dias e venham os anos dos quais dirás: não tenho neles nenhum prazer. Faça o que quiser o seu coração, mas saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E interessante que eu já tinha ido em algumas igrejas outras vezes, mas até então eu nunca tinha tido a experiência da palavra de Deus entrar no meu coração, da palavra de Deus entrar na minha vida. Se você me perguntar sobre aquelas vezes que eu fui a alguma igreja, não importa se foi católica, se foi evangélica, você lembra algum trecho da palavra de Deus? Não lembro de nada. Você lembra de algum cântico? Não lembro de nada. Eu lembro de coisas estranhas, que eu julgava ser estranhas, que aconteceram, alguma reação de um determinado membro daquele local e tal, mas da palavra de Deus não tenho nenhum tipo de recordação da palavra, dos louvores. Até então a palavra de Deus não tinha entrado na minha vida, não tinha encontrado lugar no meu coração. Mas a partir do dia que o pastor Onésimo leu esse texto, a palavra de Deus entrou no meu coração e nunca mais saiu. Não procurei nenhuma igreja, continuei a minha vida do mesmo jeito que sempre fazia, às vezes com os colegas, numa festa, num carnaval, numa situação ou noutra, com o mesmo pensamento de entregar a minha vida para Cristo quando eu estivesse ali depois dos 60 anos, esse mesmo objetivo, com esse mesmo alvo. Mas o interessante é que a partir daquele dia aconteceu algo totalmente novo, ou seja, a palavra permaneceu no meu coração, e onde quer que eu ia, seja o que for que eu fizesse de errado, aquela palavra gritava no meu coração: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, gerar o contrário aos meus planos. Meus planos eram depois que entrasse na melhor idade, enquanto que a palavra de Deus era lembrar do Senhor nos dias da minha mocidade. E onde eu ia, se eu estivesse fazendo qualquer coisa errada, essa palavra, ela martelava no meu coração. E eu não sei dizer exatamente quanto tempo passou até que eu tomei uma decisão. Eu sei que certo dia, um domingo, me parece que isso mesmo, um domingo pela manhã, eu andando ali nas imediações da minha casa, encontrei um colega que trabalhava comigo em uma lapidação, e esse rapaz era um camarada assim, bastante mulherengo, inclusive se atrevia a mexer com mulheres casadas e tudo mais, não é? E
conversando com ele e tal, e ele veio me falar então que havia aceitado a Cristo, que Jesus entrou na sua vida, mudou o seu coração e que agora ele era um servo do Senhor, e me fez um convite para ir à igreja. E eu falei com ele que iria sim, né? Isso era em 1986, o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo naquela ocasião. E eu lembro que eu cheguei em casa, depois eu comentei com minha irmã que horas que é o culto, tal horas. Olha, quando você for, você fala comigo que eu vou com você. Ela regalou um olhão assim, né? E eu fui com ela. E chegando na igreja, tinha um pastor português que estava ministrando lá em Itaflotone, na Igreja Batista do Calvário. Na época, o pastor José Ribeiro Borges, que era o pastor da igreja. Esse pastor português, eu não me lembro o nome dele, ele ministrava. E ele contando das suas experiências missionárias na África, em vários cantos, que ele teve próximo à morte e Deus o livrou. E Deus não permitiu que ele morresse. Ele conta um acidente de carro que ele teve, que foi terrível, todo mundo achou que ninguém sobreviveria àquilo ali, ele sobreviveu. Ele conta de uma situação que ele caiu no oceano e ficou muito tempo debaixo d'água lá, além do que é normal, e mesmo assim sobreviveu. Todo mundo achou que ele estaria morto e ele não morreu. E ele contando, só que enquanto ele contava para a igreja aquela experiência dele, Deus ia trazendo à minha memória algumas situações que Deus me livrou da morte também, né? Situações ainda na minha infância, né? Que a gente às vezes entrava no quintal do vizinho para roubar alguma coisa, mesmo tendo tudo em casa. Na época a gente tinha uma casa grande, quintal grande, tinha tudo quanto é tipo de fruta, mas a gente juntava 2, 3 colegas e ia roubar fruta no quintal do vizinho, aquelas coisas de menino, de adolescente. E eu lembro de um dia que o moço lá, já muito chateado com a gente, ele saiu atirando, mas atirando mesmo, espingarda lá, pá, pá, pá. Eu sei que no fundo do lote desse moço lá tinha um córrego, nós de medo, nós saltamos aquele córrego lá, né? E lembrou de uma outra situação também, que estava na praia, e também a gente roubando coco lá para fazer, né? Colocar uma cachaça do coco e beber e tal, e o moço também aponta, vagabundo, vira para trás, eu vou te dar um tiro. Eu só pensei, como se ele quiser atirar, ele vai atirar, mas eu não vou virar para trás coisa nenhuma, eu vou seguir andando. Eu continuei andando e tal. Me fez lembrar de uma outra situação, que eu estava com um pé de manga muito alto, e geralmente a época da manga, novembro, dezembro, janeiro, é o período normalmente que é a época da manga. É um período de chuva, então o pé de manga fica cheio de lodo, e eu bem no alto lá, fui pegar uma manga muito bonita que estava lá em cima, e de repente eu escorreguei ali, saí até que consegui segurar num galho. E Deus então começou a trabalhar no meu coração sobre a questão das vezes que Ele me livrou da morte, né? E aquilo me fez então refletir que eu não poderia esperar os 60 anos para aceitar a Cristo, para entregar minha vida a Cristo, para começar a andar com Cristo, porque talvez eu pudesse não ter essa chance, não é? Então, ou seja, e com aquela pregação daquele moço naquele dia, eu me decidi que eu aceitaria a Cristo e que andaria com Ele. Isso foi no segundo, eu não lembro exatamente o dia, mas eu sei que foi o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1986, esse episódio. E de lá para cá, nós temos andado com o Senhor, e temos caminhado com o Senhor, e pregando o Evangelho, e falando das coisas de Deus. Só como ministro do Evangelho, já tem 30 anos que nós proclamamos a palavra do Senhor, mas ultimamente Deus tem me chamado a atenção para falar sobre um assunto. E no início desse ano, então, eu preguei aqui nessa igreja sobre esse texto da Epístola de João: filhinhos, eis que esta é a última hora. Muitas vezes nós vivemos como se nós teremos toda a oportunidade do mundo pela frente, como se nós fôssemos ter 50 anos de vida para frente, como se nós tivéssemos. E às vezes não, às vezes uma bala perdida abrevia o nosso tempo, às vezes um acidente de carro abrevia o nosso tempo, às vezes uma enfermidade. Tivemos aí e ainda estamos durante a pandemia ainda, agora de forma mais abreviada, mais aliviada, mas teve um período aí da pandemia, auge da pandemia, onde tantas pessoas morreram. Com certeza morreu alguém que você gostava, morreu alguém que você conhecia, morreu alguém importante para você, mas Deus te deu a oportunidade de estar vivo,
não é? E João então é guiado pelo Espírito Santo de Deus para orientar aquela igreja: filhinhos, eis que esta é a última hora. Tem um texto na palavra de Deus que está no profeta Isaías, está também em Crônicas, está também no livro dos Reis, em que o profeta Isaías é enviado ao rei de Israel chamado Ezequias, e levando uma palavra de Deus para aquele rei, uma palavra que nenhum profeta, nenhum ministro de Deus gosta de dar, quer falar de alguma coisa ruim. E o profeta foi guiado a falar para o rei, para que colocasse em ordem a sua casa, porque ele ia ser recolhido, ele ia morrer. É ruim no sentido de saber que você vai morrer, quando você tem uma expectativa de vida ainda muito longa. Mas é um privilégio, pessoal, você saber que você vai morrer, que você tem tempo, você ainda pode organizar as coisas, que você, se deve a alguém, você pode pagar, se você agiu errado com alguém, você pode ainda consertar, se você agiu errado com Deus, você pode consertar com Deus. O certo é que Deus enviou o profeta Isaías a falar com o rei: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai ser recolhido. Esse tempo não é preciso, o tempo de pôr em ordem a sua casa, a Bíblia não deixa claro quanto seria esse tempo. O importante é que quando o rei ele se humilha diante daquela situação, ele fica contrito ali diante daquela situação, começa a chorar e pedir a Deus misericórdia, Deus acrescenta para ele mais 15 anos. Então, provavelmente, esse pôr em ordem a sua casa seria um tempo muito mais breve do que isso, talvez um dia, 2 dias, uma semana. Não podemos dizer, não podemos precisar exatamente quanto tempo que era, mas que não era um tempo muito longo assim, era um tempo necessário de a pessoa organizar, pôr em ordem as coisas, porque ele iria morrer. Agora, imagine você que ao ir ao médico, o médico pedir ali alguns exames de imagem, você ao levar os exames para o médico começa a olhar, franzir a testa e falar assim: meu amigo, minha amiga, você já não tem muito tempo mais, eu sinto muito dizer isso para você, mas você já não tem muito tempo mais, essa situação é grave, está uma enfermidade grave, está aumentando e tal, não é? Tem alguns casos que os médicos chegam a dizer para a pessoa: olha, quando a pessoa pergunta: e aí, doutor, mas afinal de contas, qual o tempo que eu tenho? Não é? Às vezes o médico fala: olha, entre 6 meses e 1 ano, não é? Ou talvez entre 3 e 6 meses. Mas, meus irmãos, dar uma notícia ruim não é agradável para o médico. O médico, quando faz isso, ele não tem nenhum prazer. Um profeta do Senhor, um servo de Deus, quando é guiado pelo Espírito Santo de Deus a dar uma notícia ruim para alguém, não é com prazer que a gente faz isso, mas Deus, na sua infinita bondade, nos alerta sobre coisas que podem ser ruins para nós se não fizermos, se não tomarmos a atitude correta. Então, Deus leva João a falar para a sua igreja: filhinhos, eis que esta é a última hora. Já não é mais um tempo longo como o do rei Ezequias, já não é um tempo igual esse o médico fala às vezes de 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, nem mesmo como no caso de Jesus, que já abrevia muito esse tempo, quando ele diz para o pessoal: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Ou seja, em João, esse tempo ainda é abreviado, não é um dia, não é hoje, assim, no sentido de que você tem um dia ainda, não é no sentido que você tem alguns dias, mas é no sentido que você já está na última hora, nos últimos instantes. Agora imagine você que essa mensagem foi proclamada há 2000 anos atrás, e aí alguém pode estar pensando: pastor, então foi um equívoco, João equivocou, João não entendeu a mensagem, não era bem isso. Era exatamente isso. Então, como a gente entender? Irmãos, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que se passou. Deus está falando baseado no tempo que Deus está para realizar a obra. Deus está falando: filhinhos, eis que esta é a última hora. Mas a última hora que foi falada 2000 anos atrás não é a mesma hora hoje. Eu não sei dizer para você, meu irmão, minha irmã, quanto tempo falta. Se ainda falta 45 minutos, se ainda falta 30 minutos no relógio de Deus, ou se falta 15 minutos, ou se falta só 15 segundos no relógio de Deus.
Eu sei de uma coisa, que o tempo está andando, todas as promessas do Senhor têm se cumprido. A palavra do Senhor nos fala sobre os últimos dias, as coisas que aconteceriam, né? A falta de amor, as guerras, a perturbação da natureza, né? Gritando por causa da aflição que sofreu durante tanto tempo, né? Mas é chegado os últimos instantes. Eu não sei mais quanto tempo nós temos. O certo é que não podemos dizer mais que é a última hora, porque o relógio andou, o tempo passou, 2000 anos já se andou no relógio de Deus. Agora, quando esses 2000 anos representam no relógio de Deus, eu não tenho como te precisar, se já foi 45 minutos, se já foi 50 minutos, mas o certo é que não temos muito tempo. Como eu iniciei dizendo que o meu pensamento era quando chegar aos 60, talvez você como eu, jovem, cheio de vigor, cheio de expectativas, pensando em completar a sua faculdade, pensando em estabelecer o seu negócio, pensando em construir alguma coisa, de deixar um legado, de deixar coisa importante, de deixar uma herança, e de repente você não tenha todo esse tempo para realizar esses feitos. A palavra do Senhor nos fala que vai chegar um momento em que as trombetas vão soar, que os céus vão se abrir, e o Senhor virá com os seus milhares de anjos, e os anjos do Senhor ali vão separar aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam com Deus, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados com Ele, receberão um corpo glorioso como o de Jesus, para poder habitar a eternidade, porque a palavra de Deus nos assegura que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então por isso o Senhor vai nos conceder um corpo glorificado como o de Jesus, para vivermos na eternidade com Ele. Mas vai ressuscitar só os que andavam com Jesus, só os que serviam Jesus? Não. O ímpio, o perverso, aquela pessoa que não quis saber de Deus, também vai ser ressuscitado. E aí alguém vai dizer, mas pastor, se o bom e o ruim vai ser ressuscitado, então o que adianta? Adianta muita coisa, porque a palavra do Senhor nos fala que aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados, terão um corpo glorioso para habitar com o Senhor. Mas aquele que andou nas trevas, aquele que não quis o Senhor, aquele que recusou a salvação que Deus gratuitamente ofereceu por meio do sacrifício do seu único Filho na cruz do Calvário para salvar as pessoas, esse vai ressuscitar também. Vai receber um corpo não glorioso, mas um corpo miserável. Como carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, carne e sangue também não consegue resistir ao inferno, mas vai receber um corpo miserável para viver a eternidade sem Deus. A palavra de Deus, ele nos fala em Coríntios 15 também, que aqueles que estiverem em Cristo Jesus vão ser arrebatados e vão encontrar com o Senhor nas nuvens, e também vão ser transformados pelo poder do Senhor para habitar a eternidade. Aqueles que estiverem sem Cristo, que estiverem nas trevas, que recusaram esse chamado, que recusaram essa oferta, que recusaram essa possibilidade, também terão os seus corpos transformados, não num corpo glorioso como Jesus, mas num corpo miserável para enfrentar a eternidade sem Deus. Ou seja, nós temos a escolha. O seu destino, de para onde você vai, está nas suas mãos. Talvez você está postergando, deixando para depois, como eu pensava, mas de repente você pode ser despertado por essa palavra, como eu fui lembrar do Senhor na minha juventude. O outro louco, hoje pedirão a tua alma. O outro lá, olha, põe em ordem a tua casa, que você vai ser recolhido. Mas a palavra final é que, filhinhos, eis que esta é a última hora. O seu destino está nas tuas mãos. Cabe a você decidir se você vai estar com Deus ou se você vai estar sem Deus. O seu destino está nas suas mãos. A escolha é sua, a decisão é sua. Agora é com você.